7 de setembro no Ceará. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vão às ruas em Fortaleza e em cidades do interior do estado. O Ponto Poder de hoje mostra como foram os atos e o que eles representam em meio à crise entre os poderes no país. É agora, o programa está só começando. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto Poder nesse feriado. A gente começa falando das manifestações desse 7 de setembro, convocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente participou de manifestações em Brasília e em São Paulo, e em Fortaleza também houve mobilização. Os manifestantes se reuniram pela manhã no entorno da Arena Castelão. De lá, eles saíram de carro, moto e bicicleta por diversas ruas da capital em direção à Praça Portugal, na Aldeota. Vereadores e deputados participaram do ato. Nos discursos, muitos fizeram críticas ao Supremo Tribunal Federal, à imprensa e destacaram como pauta a defesa da liberdade de expressão. No interior do estado, também teve manifestação em Sobral, onde apoiadores do presidente se reuniram no Arco do Triunfo. Uma carreata também saiu de Ipu para percorrer municípios da Serra da Ibiapaba. Também foram registradas manifestações em outros municípios e a gente acompanha também outras manifestações dos parlamentares, né? A gente viu que alguns participaram dos atos aqui em Fortaleza e a gente vai acompanhar o que eles comentaram, então, justamente dessas mobilizações. Sangue verde, amarelo, buzina! Esse é o recado que a gente está dando pro mundo inteiro. O planeta inteiro está de olhos no Brasil para saber que aqui não tem um povo que abaixa a cabeça quando vai mexer com a nossa liberdade. Nós queremos uma pátria livre, queremos direito de liberdade, de expressão, de ir e vir, queremos que seja respeitada a nossa fé, a família e que o Brasil a cada dia cresça. Nós estamos aqui comemorando esse dia 7 e reivindicando. Vou viver na pátria livre e vou morrer pelo Brasil. E olha, aqui no Ceará, o governador Camilo Santana voltou a se manifestar neste 7 de setembro a respeito das manifestações previstas e ocorridas nesta data. Olha só, nas redes sociais ele falou, a gente vai ver aí na tela, Camilo falou que na nossa democracia, ele defendeu que a nossa democracia e as instituições brasileiras sejam cada vez mais fortalecidas, para que tenhamos um país mais desenvolvido, mais humano e de paz. Palavras do governador Camilo Santana. Nas redes sociais, quem também falou sobre as manifestações desta terça-feira foi o prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT. Ele foi mais direto em relação ao teor de alguns atos, de ações registradas nas manifestações. Sarto escreveu: o direito à liberdade de expressão e de manifestação é fundamental, mas não deve ser confundido nem deturpado por atos antidemocráticos contra as instituições, disse Sarto Nogueira, o prefeito José Sarto, nas redes sociais também nesta terça-feira. Jéssica. E essas manifestações, elas são mais um episódio de uma crise entre os poderes no país que já acontecem há meses. E o repórter Igor Cavalcante separou alguns momentos dessa temporalidade da crise para a gente entender como ela tem se tornado cada vez mais turbulenta. Em 28 de outubro de 2018, então candidato Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Falou sobre união, pacificação e respeito à diversidade, mas não demorou muito para adotar outro tom. Eu cochichei no ouvido do ministro Rony Lorenzoni, eu me referi ao governador da Paraíba e do Maranhão, porque eles procuram o nosso ministério, conseguem coisas como outro qualquer, chegam no seu respectivo estado, alardeiam a façanha de ter conseguido recursos para o seu estado e descem a borduna em cima de mim. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro.
E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E do início do mandato para cá, episódios assim passaram a ser constantes no governo Bolsonaro. Mas neste ano, a escalada de ataques contra outros poderes aumentou. E a tensão virou a regra na relação do presidente com o legislativo e principalmente com o judiciário. Vai criar o caos, né, entre aspas, diz ministro Barroso sobre o voto impresso. Olha, eu acho que ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. O homem da verdade absoluta, não pode ser contestado. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Eu acho que o recado está dado. Em 28 de junho deste ano, o presidente dedicou todo o tempo da sua tradicional live semanal para atacar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. O judiciário reagiu. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, aceitou uma notícia-crime feita pelo TSE, que acusa Bolsonaro de ter espalhado informações falsas e ataques contra as instituições. O presidente não recuou. Fake news é o próprio Alexandre de Moraes. Ele é mentira em pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia. Em 15 de agosto, um alerta foi aceso entre os governadores e representantes de instituições no Brasil. Foi quando Bolsonaro encaminhou uma mensagem para uma lista de transmissão no WhatsApp. O texto falava sobre um contragolpe e convocava apoiadores para se manifestarem no dia 7 de setembro. E assim o Brasil chegou ao 7 de setembro de 2021, com uma tensão entre os poderes nunca antes vista desde a redemocratização. Após o 7 de setembro, o que ficará para todos nós, com essa demonstração gigante de patriotismo visto em todos os 4 cantos do nosso Brasil, eu duvido que aqueles 1 ou 2 que ousam desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar. Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo brasileiro. Bom, e para continuar falando sobre as manifestações de hoje e mais, analisar os desdobramentos delas no cenário político brasileiro e também local, a gente recebe agora no Ponto Poder os professores Raquel Machado e Cleiton Monte. Raquel Machado, que é professora de Direito Eleitoral e também de Teoria da Democracia da UFC, o professor Cleiton Monte, cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, também da UFC. Sejam muito bem-vindos, professores Raquel, Cleiton, muito obrigado pela participação dos dois. Obrigada pela oportunidade de participar também, William. Gostaria de saudar você, Jéssica, todos que estão nos ouvindo, também o professor Cleiton. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço novamente o convite de estar debatendo aqui com vocês, William, Jéssica, professora Raquel. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um debate bem interessante. Para começar a nossa conversa, pergunto para a professora Raquel o seguinte: hoje, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto apoiadores do presidente subiram tom contra o STF mais uma vez. Apesar disso, os apoiadores dizem que não se tratavam de atos antidemocráticos. Professora, a partir do que a gente viu hoje, legalmente, é possível se falar em atos antidemocráticos? Sim e não, e por quê? Sim, sobretudo da parte da população, de uma forma dúbia em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Né? Na fala dele, ele sempre foi dúbio, mas, apesar dessa dubiedade, há uma forte tendência a uma incitação antidemocrática, né? Então, talvez essa dubiedade da fala do presidente Jair Bolsonaro já decorra de uma forma, já seja uma busca para não tentar se enquadrar tão claramente como um praticante de um ato antidemocrático, porque é preciso um pouco de maturidade, de conhecimento, de todo o desenho institucional para enquadrá-lo como praticante de um ato antidemocrático, porque na fala dele, ao mesmo tempo em que ele incitou a população contra o STF, ele, em seguida, faz uma convocação para que os 3 poderes dialoguem.
De todo modo, é uma situação muito delicada e essa situação pode ser apurada no âmbito de um processo em que se analise eventual crime de responsabilidade, porque na fala, e não só nessa fala, eu digo da fala de hoje, a fala de hoje ela é uma fala plena de dubiedade, como se o presidente tivesse até com um certo receio de firmar uma posição, evidentemente, contra o STF, tanto que ele fala de alguns ministros, depois recua, diz que quem vai decidir é o povo. Então, o próprio presidente não está firme na posição que está tomando, mas está deixando claro um caminho populista contra as instituições. Então, ele está querendo pôr o povo contra as instituições. Se ficar configurado que efetivamente o presidente está querendo colocar o povo contra as instituições, é um ato antidemocrático que pode ser enquadrado como um crime de responsabilidade. No que diz respeito à população, é muito preocupante, triste, ver faixas pedindo o fim do STF, o fim do Poder Judiciário, a volta da ditadura, porque se nós pensarmos essas manifestações, elas são realizadas a propósito da liberdade de expressão. E não existe liberdade de expressão em uma sociedade que não tem um poder judiciário sólido, que não tem instituições sólidas, que a população de início confia apenas em determinado governante que parece estar protegendo a liberdade de dizer exatamente aquilo que elas querem. Não existe nenhuma democracia, nenhuma sociedade estável que assegure liberdade em que o povo confie em apenas um governante e não em todas as suas instituições. Então, apenas para deixar claro, no que diz respeito ao presidente Jair Bolsonaro, eu acho que essa dubiedade da fala dele foi proposital, mas ele pode sim ser enquadrado como um praticante ou ser considerado como um praticante de ato antidemocrático através de uma análise detalhada da sua fala e também dos atos que podem ser praticados nos próximos dias. E ainda, e é relevante também dizer isso, o presidente fez várias manifestações ao longo do dia, né? Então, uma em Brasília, outra em São Paulo. Então, comparar essas falas e analisar o que é que foi dito expressamente contra os poderes pode deixar mais clara essa atitude antidemocrática, porque não existe, uma democracia não é feita só de eleição, uma democracia é feita de eleição e de instituições. É esse ponto que deve ser considerado. E agora eu aproveito para perguntar ao professor Cleiton sobre os aspectos políticos dessa mobilização. Já havia essa expectativa de que os protestos nas ruas fossem como uma demonstração de força do presidente Jair Bolsonaro, se preparando para o próximo ano. E eu pergunto, professor, de que forma esse dia de hoje, todos esses protestos podem ser usados por Bolsonaro e por aliados nas estratégias eleitorais de 2022? Muito bem. Qual é o sentido dessas mobilizações? Primeiro, essas mobilizações, elas vêm sendo planejadas há mais de 2 meses, tem que ficar muito claro. E acompanhando as mobilizações no Brasil inteiro, a gente percebe que são grandes manifestações, que está ali grupos apoiadores do presidente da República. O que acontece? A grande questão que se pergunta, primeiro, qual o objetivo dessas mobilizações e o que é que o presidente vai conseguir com elas? Do ponto de vista político, o que a gente vê é que no Congresso Nacional, pensando mais de perto o Legislativo, há um certo temor com relação a esse tipo de escalada autoritária, né? Que se a gente for analisar a fala do presidente, não apenas nas manifestações de hoje, mas nas últimas semanas, há uma escalada maior, há um tensionamento, um fortalecimento dessa crise. Aquelas figuras que tentam, de certa forma, criar um equilíbrio, uma moderação entre os poderes, não estão conseguindo. O presidente vem investindo nesse tipo de discurso, vem investindo nesse tipo de prática. Ele cada vez mais se enfraquece politicamente. Do ponto de vista de pesquisas de opinião, a gente vê a popularidade do governo em baixa. Os grandes problemas do país estão se agravando. Quais são os problemas que a gente pensa? Economia,
crise sanitária. Essas questões estão chegando com mais força, e o presidente acredita que, mostrando grandes mobilizações, ele demonstra que ainda é viável politicamente, eleitoralmente, para o ano que vem, que ele ainda é uma figura forte no tabuleiro político e que ele não pode ser desprezado, ele não morreu politicamente. Está apostando todas as fichas nele, como eu falei, há 2 meses que esses movimentos estão sendo organizados, movimentos com uma pauta fortemente antidemocrática, basta a gente ver os cartazes que foram levados, as falas, os discursos, né? E isso, de certa forma, a meu ver, acaba colaborando para isolar o presidente, dificulta as reformas que estão em andamento no Congresso Nacional e cria uma grande preocupação na opinião pública e da parte também dos investidores, dos observadores internacionais. Professor Cleiton Monte, professora Raquel Machado, pelo tempo a gente, claro, tinha muito mais a falar sobre os assuntos, né, que dominaram a pauta política hoje, mas precisamos encerrar por aqui, agradecendo desde já mais uma vez pela participação dos dois. Um bom trabalho para vocês e até uma próxima conversa aqui no Ponto Poder. Eu que agradeço. E o Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua discutindo os desdobramentos políticos no Ceará desses protestos do 7 de setembro. Não sai daí. Ponto Poder está de volta e a gente continua nesse bloco falando ainda das repercussões e analisando as manifestações de hoje aqui no Ceará, claro, envolvendo inclusive parlamentares, vereadores, deputados, como a gente viu na reportagem no bloco passado. Para isso, a gente chama agora o editor de política do Sistema Verdes Mares e também colunista do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar. Ele já está aqui com a gente. Inácio, seja muito bem-vindo. Olá, William. Obrigado. Inácio, aí. A gente viu que alguns parlamentares participaram dos atos hoje aqui no Ceará. Eu queria saber o que a gente pode analisar a partir das movimentações desses parlamentares, nomes importantes no cenário local, nos atos desse dia 7 de setembro. Olá, pois é, William. Bom, a gente tem que separar aí as coisas, né? Primeiro eu queria falar um pouco sobre os senadores cearenses. A gente tem no Ceará 3 senadores, 3 representantes no Senado Federal. A gente tem 2 senadores que fazem oposição ao governo Bolsonaro, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, e o senador Cid Gomes, do PDT. E temos também o senador Eduardo Girão, do Podemos, que se declara independente, embora ele tenha assumido muito mais posições ao lado do governo Bolsonaro. Desses 3 senadores, apenas o Eduardo Girão compareceu aos atos deste 7 de setembro. O senador, ele foi às ruas lá em Brasília para prestigiar aí os atos que ele qualificou nas redes sociais como atos em prol da liberdade. O senador Girão, inclusive, disse que amanhã, após esses atos, ele vai conversar com outros senadores para ver o que é que pode ser feito no sentido de, vamos dizer assim, atender aos pleitos da população diante desse cenário. No caso, o senador Tasso Gereissati, ele soltou uma mensagem falando que o Brasil precisa valorizar o seu passado e agir para construir o futuro da nação neste 7 de setembro. E o senador Cid Gomes fez uma crítica mais direta ao presidente Bolsonaro, diz que o presidente aposta no ódio e na violência e que quer usar o 7 de setembro para criar um caos e gerar uma ameaça no país. Então você vê, William, que os 3 senadores estão se posicionando de maneira diferente aí neste 7 de setembro. Quando a gente vem para a bancada do Ceará na Câmara dos Deputados, a gente vai ter uma situação até que eu diria curiosa. Nos atos que aconteceram aqui em Fortaleza, apenas 2 deputados federais, o deputado Capitão Wagner do PROS e o deputado Jaziel do PL, subiram ao palco aqui, né, ao carro de som que estava lá no comando das manifestações aqui em Fortaleza. O deputado, por exemplo, Júnior Mano participou do ato em Brasília, alguns outros participaram, mas a maioria dos parlamentares não se manifestou nesse dia 7 de setembro. É bom a gente lembrar que aqui no Ceará a maior parte da bancada faz oposição ao governo federal. Então, o panorama que a gente tem pensando no Congresso Nacional, diante dessas mobilizações nacionais, são esses, viu, William?
Inácio, nesse aspecto, quando você fala sobre poucos deputados federais terem ido, essa questão da mobilização da bancada, ainda o fator governador Camilo Santana, né, que divide um pouco dessa relação Bolsonaro mais nacionalmente, mas tem ainda essa ligação com o grupo dos Ferreira Gomes aqui no estado, o próprio governador Camilo Santana. De que forma isso tem influência, né? E que mobilização, assim, o que é que se tira, o que é que se analisa, então, dessa divisão da bancada em relação aos apoios aqui no estado? Oi, Jéssica, você tocou num ponto muito importante dessa relação. A gente sabe que lá em Brasília, as relações no Congresso Nacional, elas acontecem tanto do ponto de vista político e ideológico, mas também na forma de os parlamentares agirem para tentar trazer recursos para os seus municípios. Então a gente tem na bancada cearense, entre os 22 deputados federais, alguns daqueles que a gente vê pouco falar, são pessoas que atuam mais nos bastidores, eles são aliados do governo Bolsonaro lá em Brasília e são aqui no Ceará também aliados do governador Camilo Santana. Esses parlamentares, pelo que a gente pôde observar nesse 7 de setembro, eles realmente ficaram ali, preferiram ficar calados, em silêncio, para não se desgastar nem com os aliados estaduais e também com os aliados federais. Entre os bolsonaristas, inclusive, há uma brincadeira que se faz que chama esses parlamentares de parlamentar melancia, que são verde lá em Brasília e vermelho aqui no Ceará. É uma brincadeira que eles fazem, mas é uma realidade, porque os parlamentares, eles de fato se dividem nesse apoio entre o presidente Bolsonaro e o governador Camilo Santana, os irmãos Cid e Ciro, que formam aí a coalizão governista aqui no Ceará. Agora, Jéssica, eu queria fazer mais uma observação em relação ainda à participação dos parlamentares, quando a gente fala do capitão Wagner. Eu acho que esse é um parlamentar que precisa a gente destacar, porque pela primeira vez o deputado capitão Wagner, ele liderou um palanque bolsonarista aqui no Ceará. Ele esteve lá no carro de som nas manifestações que aconteceram na Praça Portugal e pela primeira vez ele fez aí essa liderança. O deputado estadual André Fernandes, que é muito ligado ao presidente Bolsonaro, estava em São Paulo e o vereador Carmelo Neto, que é outro parlamentar também próximo do presidente Bolsonaro, está viajando, está fora do país. Então, coube ao capitão Wagner, de fato, a liderança desse movimento. Por ser um parlamentar que representa os policiais militares, era até natural que Wagner estivesse perto do presidente Jair Bolsonaro pela própria base de atuação dos dois. Mas o fato de ele ter liderado esse movimento aqui em Fortaleza, esse carro de som, ter ido para cima, ter falado em pré-candidatura ao governo do estado, é uma sinalização clara de que, mais do que nunca, eles estarão juntos. É bom lembrar também que Wagner usou o tempo de fala no carro de som para lembrar uma declaração que o presidente Jair Bolsonaro deu na última vez que esteve aqui no Ceará, lá em Juazeiro do Norte, no mês passado. O presidente Bolsonaro chegou a dizer lá que o Brasil já tinha um capitão e que aqui o Ceará também deveria ter, em alusão a capitão Wagner, e foi isso que ele fez. Ou seja, não há mais dúvidas dessa relação dos dois, né, Jéssica? Não há dúvidas dessa relação dos dois e também de como os atos de hoje, né, Inácio, eles foram tidos como uma investida pré-eleitoral, não só para o capitão Wagner, mas para outros parlamentares que saíram dos bairros que têm como bases rumo lá às manifestações. Queria ouvi-lo então sobre isso. Como é que a gente pode analisar os atos de hoje como uma investida pré-eleitoral dos bolsonaristas aqui no Ceará? Olha, William, desde que o presidente Jair Bolsonaro ele assumiu a presidência da República, que ele, nesses atos que ele faz de andanças pelo país, ele promove aí eventos políticos, eventos pré-eleitorais. Isso é uma realidade. E aí, nesse bojo do presidente da República, os apoiadores acabam indo também no mesmo sentido. Você vê que a fala do deputado capitão Wagner foi nesse sentido, a atuação de redes sociais dos vereadores, deputados estaduais que participaram, também tem esse viés e eles aproveitam, William, ali uma massa de pessoas arregimentada pelo presidente da República para se aproximar daqueles públicos e tentar aí trazer algum benefício eleitoral. Lembrando que no ano que vem a gente vai ter a disputa para os cargos de deputado estadual, deputado federal, governador do estado, vice-governador e senador, além do cargo de presidente da República. Então é um momento que para esses parlamentares mais conservadores acaba sendo bom para que eles se aproximem dessa população em uma mobilização que acabou não sendo diretamente feita por eles, né? Inácio, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, por nos ajudar a entender, a costurar um pouco desse cenário que vai aí montando de peça em peça
para o próximo ano. Muito obrigada pela participação no Ponto Poder. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero uma próxima oportunidade, meninos. Um abraço. É isso, vamos então agora de charge. A gente está falando hoje no programa inteiro sobre as manifestações desse dia 7 de setembro. O nosso chargista, o Tiagão, está de volta ao Ponto Poder para também mandar o recado dele a respeito do dia de hoje. Vamos conferir o que ele preparou. Contas mais baratas está bem difícil para o bolso do consumidor brasileiro. E o Ponto Poder vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Você pode rever o programa no canal do YouTube do Ponto Poder. Acessa lá e mais informações sobre as manifestações, sobre os desdobramentos, você confere no Diário do Nordeste. É isso, a gente volta a ter um encontro na próxima terça-feira aqui na TV Diário. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado, Jéssica, e a gente se vê.